Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos discutir sobre um caso clínico que eu trouxe para vocês, de um aluno de personal meu. Então aqui a intenção é que possamos ter agora o conhecimento técnico e prático para poder aplicar com todos os nossos alunos. Então qual foi o caso clínico que eu trouxe inclusive nos meus stories? Caso você não tenha visto os stories, não tem problema. Você vai conseguir entender aqui agora e aplicar com o seu aluno. Primeira coisa, eu discuti o que com vocês? Eu tenho um aluno, homem de 61 anos de idade. Foi esse o caso clínico que eu trouxe vocês. 61 anos de idade, então logo idoso. Ele também é cardiopata grave. Cardiopata. Inclusive tem marca-passo cardíaco e hipertenso. Bom, como ele está começando o programa de treinamento comigo, eu preciso fazer uma avaliação diagnóstica clínica e funcional. Ou seja, conhecer como está o funcionamento interno do organismo e a capacidade de trabalho dele. E uma das variáveis, uma das análises que eu preciso fazer é a análise do VO2 máximo. Rafael, o que é VO2 máximo? VO2 máximo é o consumo máximo de oxigênio. É a capacidade do indivíduo captar, transportar e metabolizar o oxigênio para produzir ATP. Então, a sigla é VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio. Rafael, o consumo máximo de oxigênio é determinado pelo quê? Pela função cardíaca, que é o débito cardíaco máximo, e pela diferença arteriovenosa máxima de oxigênio. Então olha só, nós precisamos analisar o VO2 máximo do nosso aluno. Não importa se esse aluno é sedentário, hipertenso, diabético, cardiopata, obeso, idoso ou atleta. Eu preciso analisar o VO2 máximo dele. Por quê? Porque o VO2 máximo é a principal variável fisiológica que nos informa sobre a saúde cardiovascular. Repito, o VO2 máximo é a principal variável fisiológica que nos informa sobre a saúde cardiovascular. Além disso, a análise do VO2 máximo nos permite também interpretar como está a função muscular e metabólica, já que o VO2 máximo é influenciado pela função cardíaca e função muscular e metabólica. Diferença arteriovenosa máxima de oxigênio nada mais é do que a extração de oxigênio, a utilização de oxigênio. Então representa para nós aqui a função muscular e metabólica. É tão importante você analisar o VO2 máximo que o VO2 máximo está associado com a redução do risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Se o seu aluno tem níveis de VO2 máximo adequados, ele tem agora menos risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. E se ele já tem uma doença cardiovascular e metabólica, está associado agora com o tratamento. O VO2 máximo em níveis adequados está associado com a redução de mortalidade. E inclusive a análise do VO2 máximo vai te trazer agora a possibilidade de prescrição do treinamento, seja o aeróbio de baixa intensidade, o aeróbio de moderada intensidade e o HIIT. Então é essencial, você não pode abrir mão. Repito, não importa se você é sedentário, hipertenso, diabético, cardiopata, obeso, idoso ou atleta de alta performance. Ah, mas ele é fisiculturista. Não importa, você precisa saber analisar como está a função cardíaca do seu aluno. E bom, então vamos lá. Para eu poder saber diagnosticar, eu preciso primeiramente verificar que testes que eu posso aplicar. E a pergunta que eu fiz nos stories, agora trago novamente, para quem não viu os stories saber, eu perguntei, porque eu fiz um teste incremental máximo com o meu aluno. Aluno, homem, de 61 anos, cardiopata e hipertenso. Que teste que eu fiz? Eu fiz um teste incremental máximo na esteira. Por quê? Porque a minha intenção é fazer um diagnóstico. Ou seja, Rafael, o que é fazer um diagnóstico? É fazer uma análise, é fazer um julgamento. Diagnosticar é fazer um julgamento. Só faz diagnóstico quem tem conhecimento técnico e prático específico. Se o cara, entenda bem isso, só faz diagnóstico quem tem conhecimento técnico específico.
Rafael, o que é fazer diagnóstico? É julgar alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Dados e informações. Então, para eu poder obter esses dados e informações, eu tenho que fazer testes. O que são testes? Nada mais é do que exames. Rafael, então o que são testes ou exames? São maneiras que eu vou ter de coletar os dados e informações. Vou de novo. Testes é igual a exame, exame é igual a teste. O que são testes? É algo que te fornece dados e informações, para que você possa olhar para esses dados e informações e agora fazer o diagnóstico. Exemplo rápido. O cara faz um raio-x. O raio-x é um teste, é um exame de imagem. Saiu a imagem, saiu os dados e informações. Se eu e você que não entendemos de raio-x olharmos para esse raio-x, nós não vamos saber dar o diagnóstico. Mas quando cai na mão de um ortopedista especialista, ele olha e fala, fraturou. A partir do dado que saiu, ele olha e faz o diagnóstico. Quem faz o raio-x faz testes. Para fazer teste não precisa ter conhecimento técnico aprofundado. Por quê? Porque testes, exames são protocolos. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. O mérito, o diferencial nosso é fazer diagnóstico. O cara que faz raio-x lá, às vezes faz 20 anos que ele faz raio-x. Quando sai o raio-x, você pergunta para ele, e aí, o que aconteceu? Ele vai falar, não sei. Por que ele não sabe? Porque ele faz testes. E nas academias hoje o que nós temos são testes. O cara faz um teste na esteira, o cara faz um teste de dobras cutâneas, o cara faz um teste de análise corporal, o cara faz um teste de força. Mas isso são testes, não é avaliação diagnóstica. Porque diagnóstico é igual a avaliação. A avaliação é igual ao diagnóstico. Tanto que eu posso falar avaliação diagnóstica, tá bom? Então, fazer uma avaliação é fazer um julgamento. Para eu julgar, eu preciso julgar algo. Esse algo são dados e informações que eu obtenho a partir de testes. Rafael, quais testes que eu posso fazer para obter a informação do VO2 máximo do meu aluno? Vários testes. Na esteira, no bike, na bike, no transporte, na rua. Eu fiz com o meu aluno de 61 anos, homem cardiopata grave, hipertenso, um teste incremental máximo na esteira. E nós obtivemos ali a informação do VO2 máximo dele. E o VO2 máximo dele, vou apagar aqui, e o VO2 máximo dele, desse meu aluno de personal, o VO2 máximo dele foi de 31,5 ml quilograma minuto. Ou seja, 9 METs. Aqui eu quero trazer só uma informação para vocês. Eu tenho basicamente duas maneiras de chamar o VO2 máximo. Eu posso chamá-lo em ml quilograma minuto ou em METs. O que é MET, Rafael? É uma sigla em inglês que significa equivalente metabólico da tarefa. Mas por que eu posso chamar de ambas as maneiras? É igual aquela menina, a menina chama Fernanda, eu posso falar Fernanda ou Fer. Ambas as maneiras eu estou dizendo da mesma pessoa, mesma coisa. O VO2 máximo pode ser apresentado em ml quilograma minuto ou em METs. Por quê? Porque cada 1 MET equivale a 3,5 ml quilograma de consumo de oxigênio. Rafael, qual é o nosso consumo de oxigênio em repouso? Em repouso, para mantermos a nossa função orgânica, nós consumimos 3,5 ml de oxigênio por quilo de peso por minuto, ou seja, 1 MET. Lembra? A cada 3,5 ml quilograma minuto equivale a 1 MET. Logo, 7 ml quilograma minuto equivale a 2 METs. 10,5 ml, 3 METs. Então, a cada 1 MET eu aumento 3,5 ml. Isso aqui é importante a gente saber, beleza? Rapidamente explicar para vocês isso, para vocês saberem. Bom, então o VO2 máximo que no teste incremental houve a informação do VO2 máximo do meu aluno é de 31,5 ml. Já fizemos a avaliação? Já fizemos diagnóstico? Não. Fizemos apenas teste. Fizemos apenas o raio-x. Eu fiz um teste que eu obtive a informação. O VO2 máximo dele é isso.
Na grande parte das academias, grande parte dos professores, eles param aí. Você não fez avaliação. A avaliação é igual ao diagnóstico. O diagnóstico é igual à avaliação, é julgar. Ou seja, me julgue agora. Qual o diagnóstico desse meu aluno? Foi a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz foi essa. Foi esse caso clínico. Está aqui a pessoa, está aqui o VO2 máximo dele. Perguntei qual o diagnóstico. E 93, 94% das pessoas erraram. E por que erraram? Porque muitas vezes isso a gente não aprende na graduação e nem na pós-graduação. É algo triste. Então eu estou vindo aqui para poder agora ajudar. Sempre meu objetivo é poder ajudar para que a gente possa crescer juntos. Rafael, por que talvez você não consiga fazer o diagnóstico? Porque você não sabe o valor de referência. O médico, quando olhou para o raio-x e viu e falou fraturou, por que ele falou fraturou o número? Porque ele tem o valor de referência do que é um número consolidado. Quando ele olha para o raio-x, se ele não está consolidado na cabeça dele, ele vai lá e olha para o número consolidado. A referência do que é um número consolidado, normal. Ele olha para o raio-x seu, olha para o consolidado e fala, nossa, fraturou só um pouquinho. Por que ele falou isso? Porque ele sabe qual é o valor de referência. Se está na cabeça dele, ele olha para o raio-x e já fala, fraturou. Então nós temos que saber o valor de referência para poder dar o diagnóstico. E o valor de referência é baseado na idade, no sexo. Rafael, por que na idade? Porque a partir dos 30, 35 anos, inicia-se o processo de senescência, que é envelhecimento fisiológico natural, que determina a perda da função cardíaca e perda da função muscular e metabólica. Logo, o VO2 máximo vai reduzindo. Vai reduzindo a cada década, a partir mais ou menos dos 30 anos, reduz cerca de 10 a 15%. Então, o valor de referência, para a gente poder dar o diagnóstico, tem que ser o quê? Olha só, vou apagar rapidamente aqui, fica com essa mensagem aqui, o VO2 máximo dele, tá bom? Então, olha só, o diagnóstico, lembra, é o julgamento. O médico oncologista quer diagnosticar, é câncer ou não é câncer. O ortopedista quer diagnosticar, fraturou ou não, tá vendo? É um julgamento. O dentista quer julgar, é cárie ou não é cárie. Nós, profissionais de educação física, temos que diagnosticar o VO2 máximo. Essa é uma dos parâmetros. Ah, mas ele não vai fazer treino de corrida. Não importa, você tem que analisar porque mostra para nós a função cardíaca. E, então, o diagnóstico do VO2 máximo, se é um julgamento, eu tenho que emitir então uma análise. E a análise é baseada se o diagnóstico, deixa eu pôr mais para cá. Se a análise, então ó, vamos lá, aqui diagnóstico. Se o VO2 máximo dele é regular. Rafael, o que é o VO2 máximo de regular? É quem está na média. Na média, que média? A média para a faixa etária que eu vou mostrar para vocês. Ou 10% abaixo ou acima da média. Diagnóstico regular. Esse aqui é o sedentário. Esse aqui é o sedentário. O valor de referência é baseado no sedentário. Tá bom? O que é VO2 máximo de bom? De bom é quem está 30 a 45% acima da média. Rafael, que média? A média para a faixa etária. Vou mostrar para vocês isso. Rafael, o que é excelente? Excelente é quem está 50%, deixa eu pagar aqui para poder ficar certinho para vocês aqui. Excelente é quem está 50% acima da média. Tá bom? Rafael, e ruim? Ruim é quem está 20% abaixo da média.
Então agora você tem um valor de referência. Valor de referência baseado do quê? Do American Heart Association. Tudo que eu estou pondo aqui baseado no American Heart Association. Então vamos lá. Rafael, beleza. O que é esperado de VO2 máximo? Aqui o exemplo é, o que é o número consolidado? O valor de referência. Lembra lá que o médico deu raio-x falou que fraturou? Porque ele tem o que é o número consolidado, o valor de referência. O valor de referência é baseado no quê? No regular, na média, ou seja, sedentário. Sedentário. Logo, aqui é importante você saber, se o seu aluno estiver no valor diagnóstico de regular, não importa que ele treine, ele é sedentário. Mas ele treina, ele é sedentário? Ele é ativo com capacidade funcional de sedentário, pelo menos no que tange a aptidão cardiorrespiratória. Então, vamos lá. Idade em anos, de 18 a 30 anos. Para homens, quanto que é esperado de VO2 máximo? É esperado um VO2 máximo de, deixa eu pôr aqui, 38, deixa eu fazer isso aqui, ó, 38, deixa eu vir mais para cá, porque eu fiz um pouco espaço. É esperado um VO2 máximo de 38,5 ml quilograma minuto de VO2 máximo. Quanto dá isso em METs? Você já sabe? Se cada um MET equivale a 3,5 ml, 38,5 ml equivale a 11 METs. Então, qual é o valor esperado de VO2 máximo para homens de 18 a 30 anos? 38,5 ml, ou seja, 11 METs. E para mulheres de 18 a 30 anos? É esperado o quê? 35 ml quilograma minuto, ou seja, 10 METs. 35 ml equivale a 10 METs. Para você saber em MET, basta você dividir o valor em ml por 3,5, porque cada 1 MET equivale a 3,5 ml. É as duas formas de chamar VO2 máximo. Eu posso falar que o meu aluno, homem, de 18 a 30 anos, tem 38,5 ml quilograma minuto de consumo de oxigênio, ou eu posso falar que ele tem 11 METs. Com 40 anos, como a cada década, a partir dos 30 anos, processo de envelhecimento determina deterioração clínica e funcional dos aspectos cardiovasculares, musculares e metabólicos, o VO2 máximo vai reduzindo, se a pessoa fica sedentária, cerca de 10 a 15% a cada década. Então, homens com 40 anos, é esperado, deixa eu tirar isso aqui, para poder ficar melhor para vocês visualizarem. Homens, já é esperado o que agora? 35 ml quilograma minuto, ou seja, 10 METs. Homens com 50 anos, é esperado quanto? 31,5 ml, ou seja, 9 METs. Repare que cada década, então, reduz a 10 a 15%. E com 60 anos, é esperado quanto? 28 ml, ou seja, 8 METs. Com 70 anos, mais ou menos 24,5 ml, ou seja, 7 METs. Para mulheres com 40 anos, esperado agora 31,5 ml, ou seja, 9 METs. Para mulheres com 50 anos, esperado agora 28 ml quilograma minuto, ou seja, 8 METs. Com 60 anos, 24,5 ml, ou seja, 7 METs. Com 70 anos, cerca de 21 ml, ou seja, 6 METs. Esse é o valor de referência. Agora pronto. Agora você tem o valor de referência. Você tem aquele número consolidado. Agora vamos analisar aquele meu aluno que eu trouxe para vocês. Lembra? Homem de 61 anos, cardiopata grave e hipertenso. Fiz um teste incremental máximo na esteira. Foi um teste, obtive a informação do VO2 máximo dele. E o VO2 máximo dele foi de 31,5 ml quilograma minuto, ou seja 9 METs. Aí eu perguntei, qual é o diagnóstico dele? Ou seja, o VO2 máximo dele é excelente, bom, regular, ruim? Aí você vai analisar, se ele tem 61 anos, qual que é o valor esperado para homens de 61 anos de idade? Opa, homens de 61 anos de idade é esperado um VO2 máximo de 28 ml, ou seja, 8 METs. Quanto que ele tem?
Ah, ele tem 31,5 ml, tem 9 METs. Então ele tem 1 MET a mais. Então ele tem 10 a 15% a mais. Qual o diagnóstico dele então? Regular. Por quê? Porque regular é quem está na média. Que média? A média esperada para a faixa etária. O esperado para a faixa etária dele é de 28 ml, 8 METs. Ele tem 9 METs, mas só está 10 a 15% acima da média. Então o diagnóstico dele, se está na média, que é a média, ou 10% a mais ou 10% a menos. Então o diagnóstico dele é regular. O diagnóstico dele é regular. Aí pode falar, pô Rafael, então tá legal, eu tenho 61 anos, sou cardiopata, hipertenso, não treino, tá legal. Não, não, não. Regular não é legal. Regular é sedentário. Regular é não ter uma boa função cardíaca e boa função muscular e metabólica. Qual deve ser o VO2 máximo do meu aluno para ter uma boa função cardíaca, boa função muscular e metabólica, ter menos risco de doenças cardiovasculares, metabólicas, menos risco de mortalidade, inclusive levar ao emagrecimento, é levar o VO2 máximo dele para bom. Para bom, o que é bom? Está 30 a 45% acima da média. Ah, então por que não levar para excelente? Porque eu não vou ter risco ainda maior ainda de ter menos mortalidade. Excelente eu vou buscar com atletas. Com o meu aluno que está buscando condicionamento físico, emagrecimento, que é diabético, hipertenso, cardiopata, obeso, atleta que está pensando apenas na função cardíaca, é treinador de fazendo resistido, eu vou pensar agora no bom. O que é o bom? É estar 30 a 45% acima da média. A média para a faixa etária, que vai dar cerca de 3 METs a mais da média. Então, nesse exemplo que eu estou dando do meu aluno, o diagnóstico dele, vou fazer aqui embaixo para vocês verem, ó. O diagnóstico dele, qual é o diagnóstico dele? Regular de VO2 máximo. Qual é agora o prognóstico para ele? Ou seja, como que eu quero que ele fique com a função cardíaca? Eu quero que ele fique com o diagnóstico, ou seja, então, ó, aqui é o prognóstico. Diagnóstico é como ele está. Prognóstico é como que eu quero que ele fique com a aptidão cardiorrespiratória. Eu quero que ele fique com a aptidão cardiorrespiratória de bom. E o bom está 30 a 45% acima da média. Qual é a média para a faixa etária? 8 METs. Ele tem 9, 1 MET a mais. 1 MET a mais, 10% a 15% a mais é regular. Por isso que é regular. Eu quero para ele bom. Eu quero então 3 METs a mais, porque 3 METs a mais é o que vai dar sempre 30 a 45% acima da média. Mas ele já tem 9 METs, então eu não vou pôr 3 METs a mais em cima de 9 METs. Eu vou pôr 3 METs a mais em cima do que é a média. A média para a faixa etária dele. Então se a média é 8 METs, eu vou pôr 3 METs a mais em cima de 8 METs. Então o prognóstico para ele tem hoje 9 METs, o prognóstico para ele é ter 11 METs. 11 METs. Pergunto a vocês, quem tem 11 METs? Um homem sedentário de 18 a 30 anos de idade. Então agora como vai viver esse meu aluno do ponto de vista fisiológico, cardiovascular, muscular, metabólico igual a um homem de 20 a 30 anos? Porque o que importa não é a idade cronológica, sim a idade biológica, a função fisiológica. E ele agora, quando atinge o prognóstico que eu quero para ele vai ter agora a função cardíaca, muscular e metabólica de um homem sedentário de 20 a 30 anos. É claro que esse assunto ele é muito complexo para a gente poder discutir apenas numa aula. Por isso que eu convido a você a fazer parte do meu evento Seja um Profissional Raro, que vai acontecer agora no final desse mês de junho. Nos dias 28, 29 e 30 de junho e no dia 1 de julho. Tá bom? Um evento gratuito, o link de inscrição está no meu perfil do Instagram. Lá nós vamos discutir de maneira aprofundada, são 4 dias de aula, começando 9 horas da noite e indo até 10h30 da noite, onde nós vamos ter agora a possibilidade de entender de maneira impecável tudo que é necessário para você poder se tornar um profissional raro, diferenciado, valorizado, único e que vai ter um retorno financeiro. Espero que esse vídeo de um caso clínico aplicado na prática, para vocês poderem visualizar. Aquilo que eu aplico com o meu aluno personal, eu trouxe agora para vocês. Claro que de uma maneira mais simplificada, porque devido ao nosso tempo aqui, nós vamos ter muitas discussões nesse evento online que eu aguardo vocês nesse mês. Valeu, galera!